Hoje leremos mais uma pequena porção da Palavra de Deus e vamos ver aí um perigo muito grande que ronda as igrejas e nosso papel, o papel dos ministros é alertar. Vimos diversos perigos, vamos ver um dos mais perigosos, muito comum. E, infelizmente, é um perigo que muitas vezes a nossa igreja, diversos irmãos da nossa igreja têm vivido. Então, que Deus abra o seu ouvido, como a Bíblia própria diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escute, aceite. Que o Senhor abra o seu coração para que a palavra dele seja semeada aí. Vamos ver um pouquinho hoje a respeito dessas verdades. Não deve estar ligado o cabinho USB, G, por favor, para mudar por aqui. Nós vamos ver algumas verdades, vamos ler aqui enquanto eles ligam lá. Apocalipse 3, 1 em diante. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, falando aí, já vimos a sua totalidade, de como Deus controla todas as coisas. E ele diz: conheço as tuas obras. Era uma igreja que tinha obras, não era uma igreja inoperante, era uma igreja que fazia muito. Eu conheço as obras que vocês têm, mas vocês têm o nome de que estão vivos e estão mortos. Vimos aí a fama e na prática estavam mortos. Verso 2, sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vimos aí a repreensão de Jesus. Vocês estão fazendo muitas coisas, mas o que vocês fazem é sempre incompleto. Vocês não atendem um padrão de Deus. Vocês amam de forma fingida, vocês servem com a motivação errada. Então as obras existem, mas elas são totalmente inadequadas. E o Pai reprovou, ele fala, na presença do meu Deus, está falando de Deus o Pai, Deus olhou para isso e reprova. Isso é um alerta muito grande. Não é o que você faz, é quem você é. Só um parênteses aqui. Na história de Caim e Abel, ambos fazem ofertas. Deus não rejeitou a oferta de Caim. Alguns dizem assim, Abel era pastor, então trouxe do rebanho. Deus queria uma oferta de carne. E Caim trouxe cereais do campo, então Deus rejeitou, porque Deus é carnívoro, não era vegetariano, ele não queria isso. Esse tipo de bobagem joga tudo fora. Deus não disse, Caim, a sua oferta é errada. Deus disse para Caim o seguinte: se procederes bem, a sua oferta também será aceita. Então veja, quando nós nos aproximamos de Deus para cultuar, lembre-se, não é o que você faz, é quem você é. Você pode estar fazendo uma coisa maravilhosa e Deus fala, eu não aceito isso das suas mãos, isso é reprovável. Isso é muito forte. E olha o que ele tem feito, a reprovação de Cristo às igrejas. Lembra que ele está falando aqui para crentes. Eu não estou achando as suas obras íntegras. Avalie-se. E ele continua dizendo... lembra-te, pois, verso 3, de como vocês têm recebido, ele fala de como vocês receberam a mensagem apostólica, do que vocês têm ouvido e guarda-o, pratica-o. No final ele diz, arrependa-se, porquanto senão virei a vocês como ladrão e vocês não conhecerão de modo algum em que hora virei contra ti. Vamos até esse verso aí hoje, mais um trechinho, vamos caminhar juntos aí. Mensagem hoje vai falar sobre a falta de vigilância que destrói as igrejas. Ele vai falar de um perigo de pessoas, nós vimos lá que ele usa várias vezes a linguagem, desperta, acorda, volta, os que estão mortos, mas os que estão sonolentos, ele fala assim, dá uma sacudida e fala, desperta desse sono rápido. E ele vai lidar, quando ele fala isso para nós, pode não fazer sentido, mas a igreja de Sardes entendeu muito bem, e a cidade de Sardes vivenciou o que ele está falando aqui. Nós vamos hoje aprender algumas coisas. Hoje vamos ver um dos maiores perigos para uma igreja. Qual não é o maior, mas é um deles, está numa categoria a mais de alerta. Então todos os pecados são perigosos, mas existem alguns que destroem rapidamente. Porque são pecados que fazem, iludem, enganam e você nem percebeu. São aqueles pecados, não é que você sabe que faz, são os pecados que você não sabe que comete. São os pecados que não chamam a sua atenção. Vamos ver hoje essas importantes recomendações. Nós vimos aí
Semana passada, os perigos, práticas incompletas, o esquecimento da verdade, a falta de obediência, falta de arrependimento. Tudo isso daqui são perigos para a vida cristã. E eu mencionei lá aquele acróstico pare. Quando esses problemas chegarem na sua vida, diga pare, faça com que eles recuem. Práticas iníquas, vimos a aparência sem vida, a fama de estar vivo e estar morto. Vimos aí o esquecimento e falamos que iríamos ver hoje o mais perigoso dessa lista aqui. E o que é o mais perigoso dessa lista? É o pecado do relaxamento espiritual. Neste contexto, o apóstolo João, na verdade, orientado por Jesus, vai falar de um pecado terrível na igreja, que é o relaxar na fé. Esse é um perigo muito grande. Só relaxa na fé quem está caminhando bem. A pessoa chega num ponto e fala assim, nossa, está legal. Nós usamos na linguagem, por exemplo, de aviação, estamos em, não sei, Davi me ajuda aí, velocidade de cruzeiro. O avião fala assim, estamos aqui, então o avião decola, tem um momento que aperta lá e fala, você pode soltar o cinto. É isso? E fala assim, tá tudo bem, agora curta a viagem. E aí quando solta o cinto, a pessoa fala, nossa. A aeromoça começa a passar pelo corredor, servindo coisas. E você... A maioria relaxa, eu não relaxo, mas a maioria relaxa. Porque você entra no modo tranquilidade. É o carro quando você está viajando numa estrada muito pavimentada, muito bem pavimentada. Paisagem bonita, aquelas retas enormes. E aí você aperta no carro um botão. No meu carro tem um botão que aperta, fica piloto automático. Ele pergunta, você quer manter a velocidade em quanto? Aí você regula a velocidade... 100 por hora, numa estrada de 110 e aperta. E aparece no painel assim, olha, cruzeiro. E simplesmente você não precisa mais mexer para tocar marcha, não precisa acelerar, o carro agora, ele vai. A única coisa que você tem que fazer é dirigir, é curtir. E alguns carros mais modernos hoje nem dirigir precisa, é só relaxar. Quando a vida espiritual entra nesse modo, meus irmãos, tragédia total, total. Você fala assim, que legal. Obrigado, Senhor. Graças te dou aonde eu cheguei. Daqui para frente, agora é só ir no embalo, é só ir no vácuo. Daqui para frente, Deus, não tem mais existência, agora está tudo bem. Se preocupa com outros. Eu cheguei num ponto que agora estabilizei. Cuidado, porque isso aqui é o maior, nessa igreja é o maior perigo. E é o perigo que Satanás tem prazer de fazer na vida dos crentes. Vamos ver então como é que o relaxamento espiritual tem essa habilidade aí, o perigoso relaxamento espiritual. Não tem a ver com praticar yoga não, mas aquele senso de que está tudo bem, chegamos num patamar. Vamos ver aí. Olha só, quais são os fatores que levam uma pessoa a relaxar na fé? Podemos usar a palavra relaxar, podemos colocar a palavra acomodar, a se tranquilizar. O fato aqui, o contraste entre relaxamento e tranquilização é o estado de eu estou alerta e a pessoa fala assim, graças a Deus, está tudo bem agora, não preciso mais ficar vigilante. Quando você passa do estado de atenção, de alerta, para um estado de que está tudo bem, é aí que o grande tropeço vem. E vocês vão ver aqui como o diabo agiu e vocês vão ver como a história da cidade se aplicou a isso aqui. Jesus foi muito didático, ele sempre era, não tem nem o que dizer. Ele pegou algo vívido e trouxe uma aplicação direta para eles. Olha só, a tendência das pessoas, em primeiro lugar, experimentar o relaxamento quando elas estão passando por um momento de segurança. Quando você está com medo, se você passa por uma situação de medo, de susto, alguma coisa, o seu corpo fica em estado de alerta. Deus programou o seu corpo assim. Os pelos do seu braço, eles ficam mais sensíveis. A pupila dilata. A sua respiração acelera, ou seja, o seu corpo está se preparando para algo. É por isso que em filme de suspense, a música vai tocando e você começa a apertar o sofá, você está tenso. Você está em alerta, você fala assim, a pessoa está caminhando pelo corredor, você fala assim, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza. E você fica ali. Você está relaxado? Filme de suspense? Não, você está tenso. A pessoa fala, eu não gosto de ver filme assim. Se eu vejo filme assim na hora de dormir, eu não durmo mais. O estado de alerta que esse filme produz, que esse tipo, gênero de filme faz,
É o contrário daquele filme que você está em segurança. Toda vez que você falar, Deus, eu estou seguro, não há mais perigos na minha vida, você vai relaxar na fé. Mas a Bíblia diz que você jamais deve fazer isso. A Bíblia fala que o diabo ronda, falando dos crentes, o diabo ronda vocês como um leão. E a palavra, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, o diabo, vosso adversário, não é o inimigo de Deus, é o vosso adversário, está rondando vocês, procurando quem tragar. E a figura é assustadora, porque ele usa de um leão e ele fala de um leão que ronda. Sabe por que se ronda? Ele está procurando as brechas. Ele não te ataca necessariamente de frente. Às vezes ele faz, mas alguém que fica rondando, ele fica procurando estratégias. Onde é que essa pessoa, qual é a área dessa pessoa que deve ser atacada? Alguns são atacados quando chegam na área de segurança financeira. Ó Deus, eu te agradeço porque financeiramente eu me estabilizei. Estabilizou? Olha, eu já tenho o suficiente. Olha, com o que eu tenho agora é só viver, só curtir. Cuidado, porque o diabo vem nessa área e fala, olha, essa área é uma área de segurança para ele. Deixa eu fazer ele relaxar e não depender mais de Deus. Agora ele depende da conta bancária dele. Agora ela depende do patrimônio conquistado. E o rei, precisa orar? Não precisa orar não. Ora, quem deve orar é quem está precisando de alguma coisa. Seu casamento está bem? Meu casamento está bem. As pessoas param de orar. Falam, não, está tudo bem. Vou orar por quê? Seus filhos estão no caminho do Senhor? Estão. Não precisa orar. Então você se acomoda. E quando você se acomoda, é que o diabo vem e derruba. Por isso é perigoso. Quando nós não temos dinheiro, nós dependemos, nós oramos mais. Quando a doença vem, nós buscamos mais ao Senhor. Nós ficamos alertas o tempo inteiro. Então, nós precisamos olhar as coisas tristes que acontecem na nossa vida como a graça de Deus sendo derramada aos poucos para que você nunca perca atenção, nunca pare de estar alerta. Cuidado com a segurança. O que isso nesse livro tem a ver? Vamos ver aí. A outra área é cuidado com o sucesso. O sucesso é outra área que faz os crentes relaxarem. Segurança e sucesso. No caso da cidade de Sardes, isso foi muito emblemático. A cidade de Sardes era uma cidade, foi uma das mais famosas, foi a capital de um reino chamado Lídia. O reino da Lídia, o que seria na região da Turquia, foi a capital daquele império. O mais famoso rei, o rei Creso dessa cidade, ele era um rei, havia tanto ouro nessa cidade, mas tanta riqueza, que eles falaram assim, olha, a nossa cidade é a cidade mais segura que existe, nós vamos ver como, porque a cidade foi construída, existiam dois grandes desníveis. Na parte de baixo ficaria a população rasa, mas a sede do governo ficaria no alto de uma montanha. Do lado, todos os lados, os 3 lados da cidade eram penhascos. Não tinha como chegar por ali. Só existia uma entrada que era pela frente. Então a cidade foi construída e a cidade era considerada inexpugnável, invencível. A cidade nunca foi conquistada. E eles diziam o quê? Nós somos uma cidade segura. Na frente da cidade havia um caminho estreito, em zigue-zague. De modo que se alguém tentasse, os inimigos que vinham conquistar a cidade eram repelidos facilmente, porque eles tinham que andar em fila. Então, eles iam matando as pessoas, rolavam bolas com fogo, jogavam flechas. E eles diziam o seguinte, essa cidade nunca cairá. Essa cidade não será derrotada por ninguém. Eles se vangloriavam. O rei Creso e os outros reis daquela cidade diziam, essa é a cidade das cidades. E até brincavam, pode vir, querem nos conquistar? Venham. E eles, cada vez que eles obtinham sucesso militar, eles se vangloriavam mais ainda, dizendo assim, nós somos seguros e ninguém nos vence. Nós não precisamos de um exército grande, um efetivo pequeno, e eles não tinham um exército grande. Por que eles não tinham um exército grande? Porque eles estavam seguros. Eu não preciso de um exército grande. Se eu falar assim, você precisa defender só essa porta, tá bom? Então você vai num patrimônio, num banco ou em algum lugar, onde é que o segurança está? Ele está na porta de entrada. Eu falo, aqui é a porta, é a rota, por onde o inimigo vai passar. O resto é blindado, então não tem perigo. Veja, aqui então você tem uma animação, eu vou apagar aqui. Celso, se quer apagar aqui, o pessoal acompanha pela internet, mas aqui talvez facilite um pouquinho mais enxergar.
Apaga essa da frente, por favor. Dá para ver bem? Isso, obrigado. Aqui você tem a cidade, essa região de Sardes, que hoje, e na época também, né, na moderna Turquia, você tinha uma parte aqui embaixo, onde a população vivia, mas aqui em cima era a sede do poder. Então, para você chegar na sede do poder, passando essas montanhas, de todos os lados eram penhascos de pedra. Não tinha como você escalar por ali, não tinha como atacar. Se quisesse entrar pela cidade, tinha que passar por aqui, ó. Esse caminhozinho ali, ó. Essa era a rota para você atacar essa cidade. E eles, gente, riam, zombavam, ninguém vai nos tocar, porque afinal de contas nós somos seguros e nós temos sucesso. Todos que tentaram fracassaram. Muito bem. Aí você tem uma imagem de hoje, tá bom? Então você ajuda aí, aquela pontinha ajuda você a situar da montanha. Isso aqui é hoje, ó. Nada disso mais existe, mas o lugar está lá ainda. Quem for visitar a região de Sardes pode conhecer onde ficava essa montanha. O que aconteceu então? No ano de 546. Pode acender agora, Celso, por favor, ou Tiago. Obrigado, Tiago. No ano de 546 a.C., a cidade de Sardes então foi testada. O que aconteceu? O grande Ciro, quem veio aqui de terça-feira, já acostumou com esse nome. Nós temos a Babilônia com o rei Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor começa a se orgulhar, ele vai cair, o seu filho vai assumir o poder, e o seu filho então, Belsazar, vai beber nos utensílios do templo, vai profanar o que o seu pai tinha trazido de Israel, e naquela mesma noite Dario, o Medo, invade a Babilônia, conquista a Babilônia e mata eles. E na época, quando Dario fez isso, havia uma parceria entre os medos e os persas. Medos e persas é Irã e Iraque. São esses lugares. Medos e persas. Os persas é o Irã e o Medo seria a região do Iraque. Hoje é assim que se chama. Eles existem até hoje, mas você não chama mais de Medo-Persa. Se juntaram e ambos, os medos, sobre o governo de Dario, sobre o reinado, a direção de Dario, e os persas sobre Ciro. Ciro foi chamado Ciro o Grande, porque nessa junção de poderes, o Império Persa se tornou muito mais forte, muito superior. Então Ciro teve essa projeção. E o que aconteceu? Depois, lembra que Daniel foi levado para a Babilônia no ano 605. Então nós avançamos aí quando o cativeiro babilônico, que o povo de Israel está na Babilônia, está terminando, próximo do término. No ano 546, Ciro se levanta e Ciro vai lutar contra Sardes. Ele vai marchar, vai sair da Pérsia e vai até a Turquia com seu exército. E vai conquistando tudo, até que ele se depara com Sardes. E o rei de Sardes diz: legal, conquistou tudo? Pode conquistar. Aqui você não vai conquistar, porque existem duas coisas aqui nessa cidade que você não enfrentou em nenhum lugar. Nós temos segurança e sucesso. Faça aí, tente como os outros, tente nos conquistar. E Ciro ficou muito irritado com o orgulho de Sardes. Então virou uma questão de honra de conquistar. Ciro fez um cerco, e o cerco é difícil, não lembra que só penhasco em volta, só tinha um cerco pela frente, não dá nem para chamar de cerco, né? Fica difícil isso. Ele ficou durante 14 dias com seu exército, observando a cidade. Ele mandou alguns soldados ficarem perto do penhasco, observando tudo. E acontece que numa das noites, depois de 2 semanas de observação, eles descobriram que havia um buraco na fortaleza, nas muralhas de trás. Haviam buracos. Por que haviam buracos lá? Por que os buracos não foram fechados? Por que não se fechou o buraco que dava para o penhasco? Aqui, quem vai subir para aqui? Isso aqui é a área segura. Essa é a minha área forte. Áreas fortes eu não preciso defender. Eu tenho que proteger só as áreas fracas. E um soldado de noite de Ciro escalou a muralha e entrou por esse buraco no muro. E entrou na cidade. Quando ele entrou na cidade, esperava-se que nas muralhas do fundo do penhasco existem soldados em alerta,
E na verdade existiam alguns soldados. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Estavam dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque esse é o nosso ponto. Por que eu vou proteger isso, gente? Para. É alguém falar para você, ó, toma conta desse dinheiro dentro de um carro forte, dentro de um lugar militar, dentro de um bunker. Fala, toma cuidado. Fala, vou dormir. Jamais vai acontecer algo aqui. O soldado escalou e entrou pelo buraco. Entrou em Sardes. Viu todos dormindo, foi até o portão. Matou alguns dos que estavam lá e abriu o portão. E o exército de Síria entrou pela frente. E massacrou Sardes. Eles foram mortos enquanto dormiam, os soldados e a cidade. E Ciro fez a maior proeza daquela época. Dominou a cidade de Sardes. Como é que a cidade caiu? A cidade caiu porque ela disse, nós somos seguros e nós somos uma cidade de sucesso. E o inimigo entrou pelo buraco no lado forte. Deixa eu trazer para você uma aplicação muito simples aqui. Pare de ser tolo. Tem crente bobo que acha que o diabo só ataca você na área fraca. Oh, eu tenho que fortalecer essa área aqui porque é perigoso, né? Que área que você é forte? Cuidado, porque essa área o diabo tem prazer de atacar onde você tem sucesso. Você fala, na minha vida de oração é imbatível, ele vai atacar aí. O meu casamento é sólido como uma rocha, nunca vai tombar. Ele vai ali. E aí aparecem trincas no seu casamento, na sua família. E você fala, não preciso proteger, afinal de contas, ele é sólido. E o diabo entra aí. E ele entra onde é forte e esbofeteia o seu orgulho e joga você no chão. Porque você acha que aqui nunca vai ser atacado. Olha, o diabo está de parabéns. Entenda o que eu estou dizendo. O diabo, ele é excelente no que ele faz. Ele não brinca. É espetacular. É um ser, realmente um ser extraordinário. Como lemos na Bíblia, o sinete da perfeição. Ele é muito, muito esperto. Onde você é forte? Onde é? Que você fala assim, olha, haja o que houver, nessa área eu não caio. O diabo fala, eu adoro o orgulho tolo. E ele se aproxima. Quais eram as áreas que Jesus jamais cairia quando foi tentado? Confiança no seu Pai? Gente, Jesus, ele confiava no Pai totalmente. E o diabo se aproxima da área forte e diz, ei, você está com fome? Puxa, o seu pai deixou você assim? Manda essa pedra virar pão. E não é pecado mandar a pedra virar pão. Ele tem poder para isso, não tem nenhum pecado envolvido nisso. O pecado não é ordenar a pedra virar pão. O pecado é suprir as suas necessidades sem esperar que Deus o faça. Então ele vai na área forte de Jesus. E ele força nessa área. E Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem. O diabo fala, esse homem é bom de Bíblia. O diabo olha para Jesus e fala, extraordinário. Já percebi que a área forte de Jesus qual é? Bíblia. E o que ele faz? Ele pega Jesus, leva para um lugar alto e diz, está escrito. A área forte de Jesus. Ele se aproxima e diz, está escrito. Pode pular daqui de cima para baixo, porque está escrito nos Salmos, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não fira nem os seus pés. Uau! Gente, o diabo tem que ser premiado, recompensado. Ele foi na área forte do conhecimento bíblico de Jesus, falou, já que você é forte em Bíblia, a Bíblia diz isso, pula. E de novo ele vem na área forte, não é na área fraca. Embora Jesus não tivesse, mas eu quero que vocês entendam que comunhão com Deus, conhecimento da verdade, ele vem atacar exatamente aí. Mas tem crente que acha assim, nossa, tem que tomar cuidado com essa área aqui. Nossa, olha, eu vou tomar cuidado com a minha ganância, essa área é uma área fraca. Eu vou tomar cuidado com a imoralidade, que é uma área onde sou muito tentado. Eu vou tomar cuidado com isso e tal. Tome cuidado. Mas o diabo surpreende muitos crentes porque ele vem nas áreas fortes e os derruba. Qual é a área que você jamais acha que vai cair? Talvez o diabo já entrou aí. Você não viu. Sabe por quê? Porque existem áreas que nós relaxamos, estamos dormindo. Nós estamos alertas em algumas áreas, em outras. Os meus filhos estão seguros na minha casa. Mas existe um novo buraco na fortaleza chamado internet. O diabo entra por ali.
O meu filho está em segurança, está no quarto. Graças a Deus, ele não está na rua fazendo nada, ele está ali no quarto. E dentro do quarto, o diabo está lá dentro. Ele entrou por uma brecha. Enquanto o seu filho navega na internet, ele está dando veneno para o seu filho. E você falou, mas eu estava seguro. Não descanse. Com o diabo à solta, não existem áreas de segurança. Não existe. O diabo, vosso adversário, ronda vocês como um leão procurando quem tragar. E eu digo para vocês, ele acha e acha aos montes. Ele traga pessoas na vida financeira, na vida sexual, na vida relacional, no emprego. Sardes caiu e Ciro se alegrou porque falou, esse pessoal andou em segurança e andou em sucesso e foi tombado exatamente nessa área. Olha só, aí eu mencionei, ele fez isso até que Ciro descobriu a brecha e o soldado escalou e entrou aí. Cuidado com as brechas. Há um texto bíblico, Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, versículo 27. Abram aí. Acharam? Olha que texto interessante. Olha aqui o Espírito Santo diz abertamente para a igreja. Acharam aí? Efésios 4, 27 diz assim, eu vou ler do 26 para nosso benefício. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Ele diz, Paulo orienta a igreja e fala assim, olha, não deem lugar para o diabo. Sabe o que é dar lugar para o diabo? Sabe por que ele está alertando isso? Porque os crentes dão lugar. Você senta para jantar e o diabo tem o lugar dele, ele está ali na mesa. Tem muita briga na hora da refeição? Tem muita briga na hora de conversar no quarto, no trabalho? Há crentes que estão dando brechas para o diabo. E o diabo passa pelas menores brechas que você imagina. Eu não gosto muito de pescar, mas admiro os pescadores. Estive um tempo atrás pescando com alguns pastores lá de São Paulo. E meu cunhado saiu com um grupo de pastores e falou, vamos juntos. E eu fui. E nós fomos lá para Piracicaba pescar. E era num pesqueiro muito grande. E eu me admirei porque o pastor Jairo Cáceres, da Igreja Batista Boas Novas, Pedras Vivas, em São Paulo, ele levou um kit, eu fiquei admirado. Ele abriu um kit, tinha coxinha. Eu olhei e falei, pô, a gente vai comer? Ele falou, não, isso daqui é pro peixe. Peixe gosta de coxinha? Eu nem sabia. Se eu soubesse, tinha trazido bolinha de queijo, pastelzinho para jogar. Não sabia que... E tava lá, come. Ele abriu, tinha umas coxinhas. E aí ele pegou. Eu sei uma coisa que peixe não gosta, vou contar para vocês depois. Mas aí colocou a coxinha no anzol e jogou lá, bem no meio. Eu falei, nossa, interessante. Aí ele pegou frango. Olha, frango? Eu falei, peixe come frango? Come sim. Pegou uns pedaços de frango, umas iscas de frango e jogou. Eu falei, não sabe, gente, tudo novidade aqui. Eu pescava com minhoca, vocês estão pescando com... O negócio aqui está elitizado. E era coxinha, frango, tal, e assim foi. Picanha, cortou um pedacinho de picanha. Enfim, foi jogando. E pôs várias iscas. E eu falei, eu não sabia. Ele falou, não. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, porque cada peixe gosta de um tipo de isca. E aí então, eu falei para o meu cunhado, me dá um pedaço desse bacon aí. Eu coloquei no anzol e joguei o bacon. Gente, eu fiquei das 6 da manhã até as 5 da tarde e nenhum comeu bacon. Então peixe, esquece, não pesque com bacon, peixe não come. Peixe judeu, não come carne de porco, adventista, sei lá. Não comeu. Eu punha, jogava de novo e o cara pescando um atrás do outro. E ele não jogou nenhum bacon, nenhum. Se alguém conhece algum peixe que come bacon, depois me conta, porque naquele lago não tinha. Mas é interessante que ele pegou muitos peixes. E no final do dia, quando ele foi puxar, havia um que lutou muito. E ele puxou, tirou um peixe enorme. Você era pesca esportiva, então você pesca e devolve. Tira foto e tal e devolve. E eu falei, por que esse demorou? Ele falou, porque a isca ficou no fundo e esse é um tipo de peixe que ele morde, come, mas ele não sai. Ele é esperto. Ele comeu
a isca, ele fica dissolvendo a isca sem morder. Alguém ensinou, falou, não morde que o anzol vai entrar na sua boca. Então ele fica ali dissolvendo. Mas ele não contava que havia um determinado momento que alguém ia puxar. Então, de vez em quando, o pastor pegava e dava uns trancos assim. Você está vendo? Era um peixe esperto e seguro. Ele falou, eu vou morder, mas estou vendo todo dia um peixe sendo pescado aqui, eu não vou ficar aí nessa bobeira. Então ele ficava dissolvendo. Você já viu o peixe que vem, só belisca uma beiradinha e vai fazendo assim? E quando o pastor puxou, entrou na boca do peixe. Começou uma batalha, uma guerra ali. E o peixe lutou, mas o peixe veio. E eu aprendi uma coisa. O diabo é como um pescador hábil. Ele tem a isca certa para cada tipo de crente. Ele sabe o que você gosta. E ele vai jogando no seu caminho. O que é? É dinheiro? As oportunidades piscam na sua vida e falam, nossa, é de Deus isso. Aí você fala, não tem perigo, você vai dar uma mordiscadinha só. Nada acontece. E aí você pega mais um pouquinho. Crentes que desviam dinheiro no trabalho, pega um pouquinho, nada aconteceu, pega mais um pouquinho. E o diabo fala, isso mesmo. Vai enchendo a sua barriguinha. Quando você se sentir seguro, o ferrão entrará na sua boca e você não vai escapar. E o diabo não faz pesca esportiva, hein? Já vou dizendo para você, ele não faz. Ele pesca e mata. Alguns peixes, alguns crentes que são fisgados pelo diabo se debatem, gritam, pedem ajuda. Às vezes, eu já vi peixes que escaparam do pescador porque o anzol rasgou a boca. E o peixe escapou com sequelas, com cicatrizes. E está cheio de crentes em igrejas com a vida toda sequelada, porque o diabo pesca o tempo inteiro. Qual é a sua isca? Ele é bom. Não diga que você não gosta, ele tem a sua. Ele observa você todo dia, atentamente. E nas áreas que você falar que você é forte, ele tem a isca dele. Prepara com atenção e fala assim, põe para ele. Ó, fica aí. E às vezes aquela coxinha, aquela isca saborosa está na sua frente e você fica ali, nossa, quanto tempo isso está aqui? Hoje eu vou pegar. E quando você pega, o diabo dá aquele puxão que você não espera e você vai morrer nas mãos dele. E se você escapar, você fica na igreja sequelado. Não deis lugar ao diabo. Não brinquem com ele. Eu mencionei aqui, não vou gastar tempo em mapa. Aqui você tem a região dos persas, aqui você tem a região de Israel. Então aqui você tem os medos e persas. O Ciro, o grande, na expansão do seu ministério, depois que Ciro conquistou Sardes, o próprio Ciro se tornou orgulhoso. Veja, Ciro vai conquistar Sardes, conquistou Babilônia. Por que chamaram ele do quê? Ciro o quê? Quem é grande, anda em segurança, tem sucesso. Ciro, então, que dominava toda essa área roxa, decidiu atacar essa área aqui de cima, a área dos citas. E olha só, os citas eram nômades que andavam, eram clãs de nômades que ficavam transitando, sem ter um lugar certo. Iam para o lugar onde tem mantimento e alimento. E os citas eram muito hábeis com isso. Ciro vai enfrentar os citas, e os citas então entram no embate, e Ciro é muito inteligente. Ele ataca os citas, e de repente, no meio da batalha, ele foge. Ele abandona para dar a intenção para os citas o seguinte: eu estou perdendo a batalha. E eles fogem dos acampamentos e eles deixam nos acampamentos, os acampamentos persas ficam cheios de vinho. Ciro leva tudo, mas deixa no acampamento, dando a ideia assim, não deu tempo de levar tudo, deixa o vinho. Os nômades citas entram naquele lugar e eles não estavam acostumados com isso. Eles ficavam dopados, os citas, eles eram hábeis com haxixe, eles fumavam, eles usavam ervas para viver em delírio, mas o seu físico, o seu organismo não estava pronto para o álcool, e todo o exército cita se embriagou alegremente, e enquanto eles estavam bêbados, relaxando da bebida, Ciro voltou com seu exército e massacrou eles. Esperto ou não, Ciro? Massacrou eles, e nesse massacre, ele matou o filho da rainha cita, Tomires ou Tamires, depende da pronúncia aí como você achar. Ele mata, e a rainha Tamires ficou furiosa e mandou mensagem para Ciro dizendo assim: você é muito ardiloso,
Você é muito esperto nas suas artimanhas. Vamos travar uma batalha frente a frente. Mostre o seu poder sem essas artimanhas. Você venceu porque ele estava embriagado. E ela convocou todo o clã, Cita. Todos vieram. E Ciro, o grande, era orgulhoso demais para rejeitar um convite. Uma mulher afrontando ele veio. E ele perde essa batalha. Ele caiu na área que ele era forte. Ele era um estrategista fantástico, mas o orgulho dele fez ele cair. E Tamíris corta a cabeça de Ciro fora. E Ciro o Grande é morto por uma mulher. E ela levanta a cabeça de Ciro como um prêmio. Por quê? Porque Ciro caiu na área que ele era forte. Aqui, ó, o Império Cita, onde foi atacado. Aqui, onde eles estão, são os iranianos. Não dá tempo de eu explicar tudo. Aqui você encontra artefatos dos citas. A palavra cita, a palavra grega aqui vem skirt, tá vendo? Vem a palavra que significa atirador, arqueiro, e vai dar origem às palavras no inglês aqui, ó, shoot ou schutz em alemão. Então, todas as palavras aqui, atirar, tal, vem da expressão indo-europeia que significa os citas, aqueles que manuseiam o arco. Isso é dado histórico, não dá tempo de falar. Aqui você tem a rainha apontando a cabeça de Ciro, que está aqui no meio, ó. Uma pintura representando o que ela fez. E ela entrou para a história como a mulher que decapitou Ciro Grande. Ciro morreu por causa do seu sucesso, da sua arrogância. Sardes caiu por causa do seu sucesso e da sua arrogância. E Jesus está olhando para essa cidade dizendo assim, prestem atenção, desperta, porque eles estão dormindo e relaxando. A igreja estava relaxada na área que eles achavam fortes. Nós não somos perseguidos pelos judeus, nós não somos perseguidos pelo Império Romano, nós não temos aqui os nicolaítas, nós não temos aqui nenhuma Jezabel, nós não temos problema nenhum. E Jesus fala, vocês estão mortos. Por que estamos mortos? Nós não enfrentamos nenhum problema. Vocês são fortes. Jesus falou, não. O diabo já matou vocês, ele já entrou, vocês nem sabiam. Vocês estão mortos e não sabem. Despertem do sono. Então nós vimos aí que os fatores que levam ao relaxamento da fé é segurança e sucesso. Se você tem essas duas características na vida espiritual, fique em alerta, porque o diabo já pode ter entrado. O grande problema que derruba o relaxamento espiritual, ele faz a tolice. Quando as pessoas relaxam, elas tanto ficam aí na segurança como sucesso, mas uma coisa que faz o crente cair é crentes tolos. Gente, o diabo adora isso. Ele adora o orgulhoso e adora o tolo. Se não for a mesma coisa, né? Mas o tolo é aquela pessoa que repete, que não aprende com nada. Como irrita quando você ensina alguém, ou quando a vida ensina alguém, como eles dizem, né? E a pessoa não aprende. Você nunca ouviu alguém falando assim, meu Deus, essa pessoa não aprende, vive batendo cabeça na mesma coisa. Será que essa pessoa ou já ouviu alguém dizer assim, será que não aprende nunca? Quando você escuta esse tipo de expressão, você está diante de um tolo. O tolo, ele repete o seu erro. E o que aconteceu? No ano 218, Antíoco Epifânio III, o Antíoco Epifânio IV, que os que estão vindo de terça-feira aqui, Daniel, que prefiguram o anticristo, não é esse daqui. Este é o antecessor. Antíoco Epifânio IV é 167 a.C. Esse daqui, 218 a.C. Veja, Ciro já tinha morrido. Ciro já morreu. Então, nas suas batalhas ali, o império dos persas vão cair, pouco a pouco. Ciro morre, os sucessores continuam, mas o império vai cair com Alexandre o Grande e vai passar a ser o Império Grego. O Império Grego do ano 323 em diante fica sendo grego. E Alexandre vai morrer. Quando Alexandre morre, 4 generais dele assumem o poder. Um desses generais, Seleuco, vai dar origem a uma série de sucessores. E um desses sucessores vai se chamar Antíoco. E Antíoco III vai, no ano 218, cercar Sardes por muitos dias. Ele chega na cidade, e a cidade de Sardes diz para ele assim, aqui você não entra. Adivinha por quê? Por que eles falaram assim, ó, Ciro entrou, mas vocês não vão entrar? Hã? O Marcelo falou assim, que eles fecharam as passagens. Não, eles não fecharam a passagem, Marcelo. Você fala, meu Deus! Não estou acreditando. Não, eles falam, aquilo que aconteceu com Ciro foi um ato do destino, uma prova de azar. Antíoco cercou a cidade muitos dias sem sucesso. Muitos e muitos dias. Até que um dos soldados de Sardes que estavam fazendo a vigilância, agora tinha soldado fazendo vigilância do muro.
Mas o soldado ficou com sono. E o soldado, quando fica com sono, qualquer pessoa fica com sono, eu estou vendo alguns aqui pescando durante o culto, é esse movimento com a cabeça. Então, aqueles que estão meio assim, desperta. Então o soldado estava fazendo sentinela. Olha que coisa triste, você é sentinela do penhasco, você fica olhando o quê? Desanima, não é? Ele estava olhando, deu aquela pescada, e de repente, numa das pescadas, caiu o seu capacete. O capacete caiu. Bateu nas pedras, foi até cair lá embaixo. Quem estava lá embaixo? Haviam soldados de Antíoco, olhando para o alto e falando assim, nossa, não tem como entrar nessa cidade. Enquanto eles observavam, o sonolento soldado passou pelo buraco, saiu da fortaleza pelo buraco e desceu pelas pedras. Existiam pedras certas, os soldados sabiam o caminho para descer seguro. O pessoal que só olhando, o soldado, pulando. Aquele de videogame, pulando nas pedras. O soldado olhou e falou, olha, o homem veio aqui embaixo, pegou o capacete, pôs o capacete, e eles falaram assim, não, agora eu quero ver. O que ele fez? Subiu nas pedras certas e entrou na cidade. Foram para Antíoco e falaram assim, sabemos como entrar. Dias depois, um grupo de soldados subiu pelas pedras e entrou na cidade. Adivinha como a cidade de Sardes estava? Dormindo. E eles foram mortos de novo. E as portas foram abertas e Antíoco entrou na cidade e conquistou. Como é que você chama isso? Burrice, tolice. O que é o burro e o tolo? É o que não aprende com seus erros. E talvez você olhe para esse pessoal de cidade e fale, esse pessoal não acredita. Você está sentado aqui e pode ser que você não aprenda com seus erros. Na vida ministerial como pastor é desesperador. Eu oriento muitas pessoas e eu vejo as pessoas repetirem os seus erros. Eu falo, mas irmão, você está fazendo de novo aquilo? Aconteceu isso com você? E você está fazendo igualzinho, vai acontecer de novo. Não, agora não vai acontecer. Vai acontecer. Eu vejo jovens que entram num relacionamento com pessoas incrédulas. E eu falo assim, mas por que você está fazendo isso? Você acha que vai dar certo? A pessoa fala, vai. Eu falo assim, mas já deu certo antes? Não. E por que vai dar certo agora? Porque agora é diferente. Meu Deus. Dá vontade de chorar. Você fala, você está repetindo o mesmo erro? E se não for com a pessoa? Eu falo para a pessoa, olha, viu essa pessoa entrou no relacionamento, machucou essa daqui. Eu vou mostrando os erros das pessoas. Mas a tolice é tão grande que a pessoa fala, não, eu não tenho nada a aprender com isso. Eu preciso experimentar. É você alguém assim? Que Deus está repetindo oportunidades de aprendizado? Aí você encontra pessoas que estão no 4º casamento. Você fala assim, está no 4º casamento? Não, esse vai dar certo, pastor. E quando passa do 4º, nem casa mais, só se ajunta. O que está acontecendo por aí? Fala, você não está aprendendo com seus erros? Não. Como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama de tolice. Então o diabo gosta de tolos e de orgulhosos. Ele bate palma. É a coisa mais deliciosa de ele encontrar numa igreja. O tolo que não aprende e o orgulhoso que acha que é forte. A cidade não deveria ter fechado os buracos? Deveria ter fechado há muito tempo. Não deveria ter reforçado a segurança no muro? Mas passaram-se do ano 546 para cá quase 3 séculos. E o aprendizado foi embora. Talvez você olhe para sua família, ouça-me bem, e você já viu por anos, por décadas, por gerações tragédia na sua família, e você está fazendo igual. Como? Como é possível? Já viram pais que dizem para os seus filhos, filho, não faça isso. Por quê? Eu já vivi isso, eu já passei por isso, deu errado. E o filho fala, não. Irmãos, é muito desanimador. O diabo é eficaz e os crentes, muitos são tolos. E ele deita e rola. E por que isso acontece? Porque existe o perigoso relaxamento espiritual. Não há o que se preocupar, está tudo certo, estou seguro. E quando você estiver cochilando, o diabo entra. E quando você acorda, é tarde demais. Veja como Jesus diz para a igreja, como isso se aplica para a igreja. Olha o que ele diz. Portanto, versículo 3. Lembra-te do que vocês têm ouvido, recebido, e guarda e arrependa-se. Por quê? Se vocês não se arrependerem, olha o que ele diz. Senão virei a vocês como um
A cidade entendeu isso? Os crentes entenderam isso? Os crentes não entenderam. A cidade, aqui nós estamos no ano 95, no ano 100 depois de Cristo. Então você tem mais 300 anos se passaram. E Jesus está falando assim, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês. Tem a palavrinha aí? O texto fala assim, virei como ladrão e não conhecereis de modo algum em que hora eu virei contra ti. Sabe o que ele está fazendo um alerta? Ele está dizendo assim, se vocês não se despertarem, assim como aconteceu na história de Sardes, 2, 3 vezes, eu virei contra vocês e vocês jamais saberão em que hora eu virei, porque eu virei como ladrão. Aconteceu na cidade, a cidade não aprendeu. Será que a igreja vai aprender alguma coisa? No ano 17, o imperador Tibério, na época agora de Jesus, né? O imperador Tibério, a cidade de Sardes vai passar por um terremoto devastador, a cidade vai ruir. Tibério olhou para aquela cidade, que era uma cidade muito rica, imponente, e mandou reconstruir a cidade. E mandou dinheiro, e a cidade de Sardes foi reedificada. E a única coisa que ele pediu é que na cidade fosse construído um templo a uma deusa chamada Cibele. Então a divindade daquela cidade passou a ser a Cibele. Aqui o que eu estou mencionando, mandou Tibério, mandou recursos para a reconstrução da cidade, e a divindade adorada passou a ser Cibele. Cibele é considerada a mãe de todos os deuses, ela é a senhora da vida, do renascimento e da morte. Cibele era a divindade que comandava o quê? A pessoa morreu, ela mandava renascer a pessoa. A pessoa morria, ela mandava a pessoa ressuscitar. Não é uma ironia? Jesus fala assim, olha, vocês estão mortos. A cidade morreu. Cibele fez alguma coisa por eles? Não. Mas haviam crentes de Sardes envolvidos no culto a Cibele, a deusa do renascimento. E Jesus está dizendo assim, eu sou aquele que posso levantar os mortos. Eu sou aquele que dou ordens e a pessoa renasce das cinzas. Talvez você esteja sentado aqui e é uma destruição muito grande. Numa área da sua vida você fala, pastor, não há mais como levantar. Deus, na pessoa de Cristo, tem poder. Ele pode dar uma ordem e essa área da sua vida renascer, reflorescer. O que precisa para isso? Precisa que você abandone o orgulho, precisa que você abandone a tolice e precisa principalmente que você pare com o relaxamento. Se você está dormindo, levanta e fala, Senhor, me desperta. Eu não tenho mais fervor na minha alma. Eu não canto, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me envolvo com as suas coisas. Eu estou tão relaxado que a minha vida significa entrar na igreja, sentar na igreja, saudar os irmãos e ir embora até domingo que vem. Volto, sento, escuto, vou embora. Sabe o que é isso? É relaxamento. Há crentes que estão tão relaxados que sequer vêm mais à igreja. Perceberam? Como de vez em quando a igreja começa a ficar vazia? Há um relaxamento. Talvez hajam crentes assistindo o culto hoje, comendo pipoca. Se você está em casa comendo pipoca, assistindo o culto, deixa eu dizer para você que o diabo está do seu lado, jogando sal. Relaxa bastante, fica tranquilo. Não está vindo mais à igreja? Não. Você pode, não estou falando para os que não podem. Os que não podem, ok. Os que não podem, Deus entende. Há muitos homens e mulheres fiéis que não podem vir à igreja. Estou falando para os que não querem. Você não usa mais Bíblia? Relaxou? Não precisa mais? O diabo fala para você, não precisa não. Para. Está gastando muito tempo na Bíblia, gasta com a Netflix. Passa a hora vendo os videozinhos. Aliás, quando a pessoa fica vendo um videozinho um monte de tempo, ela fala o quê? Aí eu estou relaxando, eu estou tão cansado, agora eu estou passando o tempo relaxando. O diabo fala isso mesmo, ele até balança a cama para você relaxar. Relaxa mesmo. Não ore, não leia, não tenha comunhão, não sirva. A igreja precisa de serviço, precisa de desafios, não se envolva. Leve uma vida tranquila. Afinal de contas, você já chegou num patamar que tá bom. Você não precisa, o que você não quer é descer. Onde você chegou, você fala, Senhor, aqui tá bom. Eu estou tirando 7 na vida espiritual? Tá bom, Deus. Eu quero só ser aprovado. E o diabo está esperando oportunidades para reprovar você e jogar você na lama. Meus irmãos, textos como esses são textos que deveriam ser emoldurados e colocados na parede de casa. Desperta, senão virei contra você. Jesus ameaçando, eu vou contra vocês. E eu quero dizer para você em alto e bom som que a igreja de Sardes não se arrependeu, não se arrependeu.
E Jesus veio contra a igreja, e a igreja não existe mais. Com tristeza, saiba o seguinte, a igreja de Éfeso não existe mais. A igreja de Esmirna não existe. Não existe no sentido de como era, porque não é que não tem crentes naquela região. As igrejas morreram. Hoje tem muito turismo lá. Muito famoso. Mas uma igreja pulsante, viva, todas elas rejeitaram a ordem de Cristo e ele foi movendo o candeeiro, foi tirando cada uma delas. E o meu desespero como pastor é, será que o Senhor não vai mexer o candeeiro dessa igreja? Será que ele, ao olhar para nós, não perceberá muita acomodação? E vai falar, não, ó, você é uma igreja, mas já que você não está iluminando, fica ali no canto. Certa vez eu ouvi a história de uma mulher que quando chegou na casa, abriu o guarda-roupa, dentro do guarda-roupa tinha muitas luminárias. E alguém perguntou para ela, por que você tem essas luminárias no guarda-roupa? E ela disse assim, são luminárias que não funcionam. E alguém disse, por que você está guardando? E ela disse, é porque tem valor sentimental. Eu amo essas luminárias. Eu não vou jogar fora porque eu as amo. Mas eu não vou deixar na sala porque elas não têm mais sentido de ser. E eu posso imaginar o guarda-roupa de Jesus, pegando igreja por igreja. O Senhor não vai jogar fora? Ele fala, não, eu amo esse povo. Mas não serve mais, é inútil. E ele faz isso com igrejas e faz isso com crentes. É possível você estar sentado numa igreja, nesta noite, ou nos assistindo à distância, e você já está dentro do guarda-roupa. Você não brilha há muito tempo. O Senhor não descarta você porque Ele te comprou com seu poderoso sangue. Mas você é completamente inútil para a causa do Rei. E bendito seja o Senhor, que nos comprou e não nos lança fora. Porque se dependesse da nossa utilidade, muitos de nós teriam perdido a salvação. Graças a Deus que não se perde a salvação, mas se perde a sua função. Desperta, antes que seja tarde demais. Por fim, aí já mencionei orgulho, não vou gastar tempo nesse aspecto. Estão aí os 4 aspectos do perigoso relaxamento espiritual. Não relaxe na fé. As aplicações do texto dessa noite são simples. Em primeiro lugar, esforce-se para obter sucesso na vida. É legal ser sucesso como Sardes teve, mas tome cuidado, pois ele tende a causar o relaxamento na fé. Busque o sucesso, busque a riqueza, busque você despontar na vida, mas cuidado porque você pode chegar lá e não voltar mais para o Senhor. Há muitos crentes, inúmeros crentes, que clamam a Deus, Senhor, dá-me uma casa na praia, porque eu quero, afinal de contas, relaxar. E aí Deus dá aquela mansão na praia. E o que acontece? É errado ter casa na praia? Claro que não. Não tem nada de demais. É errado quando há uma substituição, pouco a pouco, e nós vivemos mais na praia do que na igreja. Eu tenho amigos, a quem eu amo, que passam mais tempo em festas, em praia, em lazer do que na igreja. O que aconteceu? Relaxamento na fé. E o relaxamento nunca mantém você assim. Relaxamento é uma tendência de queda. Você vai descer. Há pessoas que falam, Senhor, dá-me um carro. Preciso de um carro melhor. E aí Deus dá o carro. Em vez do carro ser bênção para trazer para a igreja, o carro é maldição e leva a pessoa para longe da igreja. É uma tragédia. Me lembro com saudade do saudoso irmão Hélio. Talvez poucos conheçam aqui, mas o irmão Hélio René faleceu. Ele saía, gente, muito longe. E ele vinha a pé, de manhã e de noite para a igreja. E eu falava, por que o senhor vem a pé? Ele falou, porque eu gosto de ir pelo caminho, parando pessoas e abordando, entregando folheto. E inúmeras vezes cansei de ele ver fazendo isso. Ele falou, eu não quero perder a oportunidade de ser útil com os meus pés. Mas é possível que você entre no seu carro e você vá daqui até a sua casa sem parar por ninguém. Não estou dizendo que você tem que parar, eu estou dizendo que o carro pode ser para você uma maldição. Senhor, me dá uma promoção. E a promoção vem. Em vez de a promoção te trazer para a igreja, ela rouba você, começa em hora extra, viagem, não sei o quê, e você não vem mais à igreja. E você fala, que bênção para mim ser promovido e ganhar mais. Isso é uma maldição na sua vida. Peça ao Senhor, Senhor, isso que aconteceu comigo é uma desgraça.
Eu não tenho mais com meu marido ou com a minha esposa, eu não tenho tempo com meus filhos, não tenho tempo com os irmãos, estou viajando muito. E nós podemos aplicar isso a qualquer área. Irmãos, qualquer área. Há pessoas que não vêm na igreja porque nasceram pessoas. Há pessoas que não vêm na igreja porque pessoas adoeceram, porque brigaram com pessoas, porque pessoas morreram. Nós vamos criando sistemas para não vir e não servir mais. E o diabo bate palma e fala, relaxa mesmo, deixa outros trabalharem. Até que o Senhor venha contra você e tenha misericórdia e não venha contra nós, porque quando Ele vier contra a igreja toda, vamos nos reunir aqui, sempre dentro de um guarda-roupa. Vai ser legal, mas vai ser inútil. Que a graça de Deus nos ajude nisso. Outro aspecto, quem acha que o diabo só ataca nas áreas fracas é tolo e orgulhoso, e o diabo ama os dois. Você acha que ele só faz na área fraca? Cuidado. Em terceiro lugar, o tolo é destruído por não aprender com os erros de ninguém, principalmente com os seus. Se você está cometendo os mesmos erros, deixa eu dizer para você, a destruição virá. E quando você vier falar comigo, eu não vou virar para você e falar, não te avisei, eu só vou mostrar para você, mas você não aprendeu com isso? Isso aconteceu na sua vida? Você não aprendeu nada? Não. Você está aprendendo agora? Não sei. Então, é questão de tempo você voltar aqui e vai piorando. Eu via isso muito quando eu pregava na cadeia aqui de Bragança. Você está preso? Tô. É a primeira vez? Não, é a terceira. Terceira vez que você está aqui? É. E eu falava, por que você está aqui? Um deles falou para mim, eu estava no Lago do Taboão, pastor, e uns amigos meus começaram a falar, vamos pegar o toca-fita. Toca-fita nem existe mais, você vê como era antigo. Eles falaram assim, vamos pegar o toca-fita desse carro. E eu falei, o que você fez? Eu arrombei a porta e peguei o toca-fita. E aí fui preso por causa de um toca-fita e estou aqui. E eu disse para um deles, falando assim, ninguém te disse que era errado? E ele disse assim, eu disse, seus pais não disseram que você é errado? Ele falou, não tenho pais. Eu falei, ninguém te criou? Ninguém falou que era errado? Ele falou, minha avó. Eu falei, sua avó falava que era errado? Falava. Então por que você fez? Pastor, sabe como é, né? A gente estava jogando um bilhar, um baralho, tomando uma cervejinha, e de repente alguém deu a ideia, e eu fui e roubei. E eu falei para um deles o seguinte, olha, e ele estava pedindo, ora para que eu saia daqui. Eu falei, eu vou orar para que você mude, porque se você sair daqui e não mudar, você vai voltar para cá, ou vai para frente, na frente da cadeia de Bragança, o cemitério. Você vai orar pelos dois. Ou você volta para cá ou volta para lá. Se você não mudar de vida, é isso que vai acontecer. E eu disse para eles assim, aprenda uma coisa, estar preso para você é uma bênção. Vou orar para Deus manter você preso. Ele abriu o olho e disse, vou orar. Onde você está? Hoje é sexta-feira, onde você estaria hoje à noite? Você estaria fazendo uma coisa errada, não é? Mas Deus te trouxe aqui na cadeia, você está sentado ouvindo a palavra de Deus. Que você fique aqui até que a palavra de Deus entre na sua vida. Enquanto não entrar na sua vida, que você não saia. Pelo menos aqui você escuta alguma coisa. Cuidado com aquilo que você chama de bênção. O diabo vai atacar as áreas fortes. E o diabo vai atacar o tolo que nunca aprende com nada. Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para que você reflita na sua vida. Igreja não pode ser um lugar de mortos, não pode ser um lugar de pessoas que têm fama de estar vivo apenas. A oração mais poderosa de um crente deveria ser, Senhor, aviva-me. Senhor, coloca no meu coração, acende o fogo que vem do alto céu no meu coração, me inflama. Eu quero ser consumido pelo teu poder. Eu estou cansado, a minha alma está fria, gelada. As pessoas à minha volta não veem nem sequer uma fagulha do teu poder. Senhor, queima os meus lábios com a santidade. Queima a minha conduta com o fogo santo que queima as impurezas. Aviva-nos, Senhor, é a minha petição. Dos altos céus, derrama o fogo no coração. Se você orar assim, quem sabe nessa noite o Senhor não derrame fogo do céu. Não manifestações de gritaria como as igrejas por aí ensinam, mas um fogo no coração. E faz o seu coração de novo começar a bater pela causa do rei. E faz o seu coração se inflamar pelas coisas dele. E fará você falar, Senhor, eu te louvo porque eu sou o seu servo e eu quero consome a minha vida no teu altar.
Acende, Senhor, o fogo do céu em cada coração, para que essa igreja brilhe. Não nos deixa ser como Sardes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.